valorize o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. É o roncado da sanfona. Olá para você que tá ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo, Beatriz Prio. E hoje a gente vai gravar aqui, vai conversar um pouquinho com o Lucas Lima, que é membro do Instagram que divulga esse momento muito importante para o nosso estado, para a nossa cultura, que é o mês de junho, junino, né? A temporada junina, os arraiais da nossa capital, do nosso estado, e também é quadrilheiro, né? Porque para entender um pouquinho de quadrilha, de arraial, tem que ser quadrilheiro. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia, muito bom estar aqui hoje para a gente ter esse papo, né, sobre o movimento. E realmente isso que você falou, a página na RI hoje, ela iniciou justamente nesse intuito, né, de trazer para o público quadrilheiro, que é um público que requer muito isso, né, de ver bastidores, de acompanhar. O público quadrilheiro é um público muito assíduo, assim, então em arraial eles querem ver cada detalhe, querem assistir apresentações completas, e a gente sentia essa necessidade, né, que não tinha nenhum um meio, um Instagram que fizesse essa cobertura. Então a gente iniciou isso em 2023 de forma mais ativa, mas a página ela foi criada em 2021, né, com outro intuito, que era um intuito mais acadêmico, através da nossa fundadora Ana. E aí, quando foi em 2023, a gente resolveu profissionalizar mais a página e focar mais nisso. Então, hoje a gente atua fazendo a cobertura dos principais eventos do estado, desde a prefeitura até o estado. Ano passado também a gente fez a cobertura do evento nacional, que foi realizado na cidade uma cidade do Pará, né? Então, a gente conseguiu as passagens, fizemos toda a logística e fizemos a cobertura completa do evento, mostrando os nossos representantes aqui do estado. Então, hoje, basicamente, a gente atua nessa vertente, né, de disseminar essa cultura junina para nós quadrilheiros e também para outras pessoas que não têm tanto acesso e não imaginam a dimensão que é, né? Inclusive, antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, ele estava contando que além do arraial tradicional, que é o arraial do município, né, que é o Boa Vista Junina, também quanto o arraial do governo do estado, que é ali no Parque Nauá, o arraial do Anauá, tem as concursos por fora parte isso, né, tem outras organizações, outros eventos, né, que inclui aí toda essa galera que dança, né, as quadrilhas juninas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho isso, que momento a gente está vivendo, né, agora, nessa semana que inicia, inclusive, o arraial do Boa Vista Junina. Sim, assim, as quadrilhas, elas iniciam o movimento, algumas já iniciam em dezembro, né? Do ano anterior. Então, já a partir de julho, agosto, a gente já começa a ter alguns eventos, algumas festas. Tem quadrilhas hoje que em dezembro já estão ensaiando, já estão com o tema divulgado, com tudo pronto para o ano seguinte. Mas os eventos em si, eles iniciam a partir de abril, né? Então, a gente tem o que a gente chama que é o esquenta, né, para os quadrilheiros. Que aí é onde iniciam os concursos. Tem muito concurso interno, porque hoje algumas quadrilhas, elas escolhem os seus destaques através de concurso e outras indicam. Então, essas quadrilhas que fazem concurso, elas realizam um evento para isso. Então, a gente já começa a atuar a partir desse momento. E aí é quando começa a movimentar. Que aí a gente quer que realmente o quadrilheiro começa a ficar com aquela energia, né, do que só o quadrilheiro tem. E aí, após esse período de abril, maio, a gente tem um concurso muito importante, que é o concurso do Bebê Junina, que hoje a prefeitura ela realiza o maior arraial da Amazônia, né, como é o próprio nome, e é o arraial mais bem visto, digamos assim, pelos quadrilheiros, porque é o arraial que leva a quadrilha para representar o estado. Então, quem ganha o arraial do município, automaticamente já ganha o direito de ir representar o estado, aonde quer que seja.
Então, ano passado, o Nacional, por exemplo, ele foi em Brasília, né? Teve um concurso que realizou lá. Então, a prefeitura disponibiliza essa passagem para as quadrilhas e elas vão apresentar o estado. Inclusive, a nossa quadrilha no passado foi a Amor Caipira, que ficou em segundo lugar, competindo aí com quadrilhas do Brasil inteiro. Então, a partir desse momento, aí a gente tem esses eventos, e aí, após esses eventos de destaque, nós temos agora os ensaios abertos, que é um aquecimento também que é realizado pela prefeitura, onde as quadrilhas elas vão para uma quadra nos bairros e fazem o seu ensaio. Isso não é uma apresentação muito elaborada, nada. Você vai com a roupa de ensaio mesmo, chega lá e vai apresentar para o público ali daquela região. Então, vai para o bairro do Cidade Satélite, aí convida a população de lá, a quadrilha se apresenta, 3, 4 quadrilhas dançam para a população, né? Que é uma forma que a prefeitura encontrou de estar movimentando também. E mostrar isso para quem não consegue às vezes vir, né? Sim. E aí a gente iniciou esse trabalho, desde 2023 também foi iniciado. Aí a gente vai para as quadras de todos os bairros. Então, muita gente não tem acesso à quadrilha, não tem, não tem um conhecimento de fato da grandiosidade que é, né? E esse evento também é muito importante, porque tanto para a gente quadrilheira, porque a gente tem uma oportunidade de ali se apresentar com o público, de ver a reação do público, de sentir aquela energia realmente de uma apresentação, que não é só ensaiar na quadra ali, que tá você e a diretoria e acabou. Então, a partir do ensaios abertos, já inicia o arraial em si, né? Que esse ano, ele é agora do dia 3 ao dia 8 de junho, né? Daqui a 11 dias. E aí é o arraial mais aguardado por todos, que é o momento que, assim, as quadrilhas, elas ficam muito eufóricas, né? Porque é a primeira grande aparição, digamos assim. Porque depois, hoje no estado, a gente tem uma carência um pouco de arraiais, né? Então, as quadrilhas dançam pouco, que é basicamente 2 arraiais, que é o município e o estado. Além desses, alguns municípios, como por exemplo, Cajaí faz um arraial, que nem todas conseguem ir. A gente não tem essa cultura tanto como no Nordeste, por exemplo. No Nordeste, as quadrilhas, em uma noite, dançam em 10 arraiais. Nossa, meu Deus, haja fôlego, porque viu? Eles têm os próprios órgãos, né, públicos fomentam muito isso. E também tem muitas arraiais privadas que são muito grandes, que aqui ainda não tem, né? Que o estado hoje você não vê um arraial privado com uma grande magnitude, por exemplo. E isso lá no Nordeste já é bem difundido. Então as quadrilhas chegam assim, quando inicia, de fato, eles passam de semanas, todo dia tendo uma apresentação e não um concurso, de fato, não é só uma apresentação, eles competem muito. E aqui a gente só tem 2 competições, né? Que é o arraial municipal e estadual. Então, basicamente, o calendário junino, assim, é esse. A gente, de fato, os eventos acontecem a partir de maio, abril, e aí perduram até final de junho e início de julho. No caso, eu tô vendo então que é o ano inteiro. O ano inteiro. Por que é o ano inteiro? Porque começa ali... aliás, tem a apresentação em junho e julho, que é normalmente junho, início de junho, mas às vezes quando atrasa alguma coisa, né? Às vezes ocorre de acontecer até o final de julho, o arraial do governo também. E aí vocês se apresentam e aí já começa a planejar, reunir o que vai ser o ano que vem, um tema. E aí, final do ano já começa a ensaiar, o início do outro ano já começa a apresentação. Ou seja, quem é quadrilheiro está dedicado o ano inteiro a esse grande projeto, né? Você, por exemplo, conta um pouquinho da sua história. Você é quadrilheiro há quanto tempo e em qual quadrilha hoje você faz parte? Bom, eu iniciei desde criança, assim, né? Desde que eu comecei a entender, né? Eu já dançava, já gostava muito. Dançava em arraiais de escola, essas coisas assim, mas profissionalmente falando, que eu costumo falar assim, que são essas quadrilhas que competem e que realmente têm uma notoriedade maior, eu iniciei aos 15 anos, né? Eu já faço parte do movimento junino há 15 anos. Então eu iniciei na Explosão Junina, que hoje em dia não existe mais, né? Foi a quadrilha que eu iniciei, que foi a minha primeira quadrilha. Dancei por 3 anos nela, aí teve uma mudança de gestão, a quadrilha iniciou a encerrar a atividade dela, e aí eu fui para Itajunino, né, isso em 2015,
e tô na Eita até hoje. 10 anos de Eita 10 anos. Junina. E aí, nesses 10 anos, eu já fui da diretoria da quadrilha por um tempo, né? Em 2019, eu fui convidado a participar da diretoria. Aí, fiz parte aí como diretor. Em 2023, eu optei por sair, mas continuo na quadrilha. Hoje em dia, eu só faço parte como dançarino, né? Mas aí, a minha atuação, como eu também, além de dançarino, eu trabalho como coreógrafo, né? Então, eu atuo, assim, em várias quadrilhas. Eu já participei de outras quadrilhas como coreógrafo. Mas dançar, realmente, somente na Eita e na Explosão, que foi a primeira. E aí, hoje, além de dançarino, eu faço parte da página na RIE. E aí, tô sempre nesse meio aí de unindo desde criança. Sempre tive, de alguma forma, né, envolvido com esse movimento. Ou seja, uma vida inteira dedicada Vida inteira. a quadrilha, festa junina, essa coisa que é envolvente. Eu já ouvi até dizer que é um vício, né? Por que é um vício? A gente que é quadrilha, costuma falar, né? Que quando você pega, digamos assim, um apego por uma quadrilha, hoje, por exemplo, muita gente, quando já chegou, às vezes tem gente que quer parar de dançar porque já tá cansado, já tá com mais idade, não aguenta mais aquele pique de dançar 30 minutos ali. Você para de dançar, mas você tá todo final de semana na quadra. Então, nem que seja pra assistir, nem né? que seja pra assistir. Então, hoje é muito comum você chegar nas quadras das quadrilhas e aquelas pessoas que não dançam mais por algum motivo estão todos lá. Então, mesmo você não dançando, você ainda continua ali. Então, o quadrilheiro é uma categoria, assim, que é bem fervorosa, assim, em relação a isso. E são pessoas... Tem pé quente, viu? E são pessoas que, assim, a gente tem casos de pessoas que... De vender tudo que tem para investir, né? A gente tem muitas quadrilhas hoje que... Hoje, as quadrilhas, elas têm um apelo político maior, né? Então, muitas quadrilhas hoje têm algum patrocinador, alguma coisa assim nesse sentido. Mas que precisa de recurso, que né? precisa de recurso. Mas antes não existia tanto isso, né? E aí a gente via as pessoas que estão à frente ali fazendo de tudo, né? De se sacrificar, às vezes, deixar de pagar uma conta de casa para comprar um figurino, para pagar uma música. Então é um povo que realmente tá ali por amor, porque de fato a gente não ganha nada. Porque o pessoal fala assim, vocês recebem para dançar, vocês recebem quanto? A gente não recebe nada. Pelo contrário, a gente só gasta muito. E tem roupa, tem maquiagem. Quem dança tem que se locomover pro ensaio todo final de semana, tem que pagar sua roupagem. As meninas pagam cabelo, maquiagem, tem que comprar peruca, paga salto. E aí, tipo assim, esse custo chega a mais de R$1.000. Então, pra você dançar, você pagar pra você dançar. E no final, hoje a gente tem um problema que é, assim, sério, que as premiações dos concursos não custeiam nada. Então, assim, a gente não tem uma premiação de um valor que realmente seja suficiente, né? Porque não chega... Já tiveram quadrilhas... Compartilhar, né? Já tiveram quadrilhas aqui do estado que gastaram mais de R$500 mil em um ano. Nossa, gente. E aí a gente chega numa premiação de 20 mil. Então você imagina aí que é a desproporcionalidade que é. Então, para um movimento desse tão grandioso, acho que deveria ter hoje existe um fomento da prefeitura aí do estado, mas é um fomento que, digamos que ele custeia o básico, né? Das quadrilhas que hoje estão assim no topo, digamos. Porque nós temos o grupo especial e o grupo de acesso, que o especial são as quadrilhas que tem um número maior de membros, né? Que são quadrilhas mais estruturadas, que já têm um histórico maior, que investem mais nas quadrilhas, que apresentam sempre um trabalho diferenciado, tanto que o recurso também é diferenciado para os dois grupos. Só que aí, no final, a gente não... Tipo assim, financeiramente falando, né, a gente não recebe nada. Então, é uma dúvida de muitas pessoas, né, que eu mesmo recebo várias perguntas dessa. Amigo, quanto que vocês pagam para dançar? Tem gente que pensa que a gente paga. Realmente a gente paga, mas a gente paga por aquilo que a gente vai apresentar, né? É um amor mesmo, né? É uma paixão.
E aí tudo isso vocês compartilham os bastidores de tudo isso também na página na RIE. Sim, a gente hoje, a gente tem esse intuito muito grande de mostrar isso, porque aí, como a página é formada por quadrilheiros, a gente sabe o que o quadrilheiro gosta de ver. E o que vive, O né? que eles querem. Então, a gente tem esse olhar, né? Então, a gente, nos concursos, por exemplo, a gente foca muito em mostrar os bastidores, a preparação dos candidatos, né? As apresentações na íntegra, porque quando a gente estava brincando ontem, quando acaba a apresentação, os quadrilheiros vão para casa e já querem assistir a apresentação. Se assistir mesmo, Já querem né? se assistir outros candidatos. Então, a gente tem esse intuito de promover isso, né? E aí, como a gente tem todos os membros da página são quadrilheiros, a gente entende isso e tenta, de alguma forma, proporcionar isso para todo mundo, né? E além dessa vertente, a gente também tem vários quadros que, quando encerra o São João, a gente continua mantendo a página com outros conteúdos. Então, a gente tem alguns quadros como o Desafio Anarie, tem o quadro Quem Faz o São João, que aí são quadros que a gente pode ir produzindo Trazendo informações, isso, né? além do período junino. Porque nesse período, o nosso conteúdo é basicamente os concursos, as apresentações e é o que o povo quer consumir. Mas aí, além disso, a gente continua produzindo conteúdo, né? Outras formas de conteúdo. É importante destacar aqui, para quem está nos ouvindo até agora, que são 6 integrantes que você falou, né? E desses 6 integrantes, são 4 quadrilhas que eles representam, né? 4 quadrilhas. 2 estão na estação, as meninas que são a Ana Carolina... Aliás, vou citar o nome aqui que ele já me passou antes. O Lucas Giovanni, o xará dele, e o Fábio Mendes estão na estação. A Ana Carolina e a Amanda estão na Zé Monteirão. O Brian também está na estação. E você na Ita Junina. Então, são 4 quadrilhas que eles representam. Ou seja, tem uma visão de vários pontos de vista, né? Dentro da página. E para você, Lucas... Tô conversando com o Lucas Lima, tá? Só para confundir com o Lucas Giovanni. Para você, Lucas Lima, por que, né? O que para você representa realmente esse movimento junino, principalmente nessa temporada junina que a gente fala, e viver dentro de um arraial, né? Participar, aliás, do arraial, viver a quadrilha mesmo no sangue. O que isso representa para você durante todos esses mais de 15 anos que está envolvido? Bom, para mim, tipo, é um sentimento, assim, muito complexo, né? Ser quadrilheiro é muito complexo, porque a quadrilha em si, ela é um movimento que ela abrange várias artes, né? Não é só a dança. A gente tem que interpretar papéis, tem né? Que ser artista completo. Tem que ser artista, a gente tem que saber bordar, tem que saber fazer uma alegoria, ajudar de alguma forma. Então, ela mexe com um sentimento de uma forma que a gente não consegue... Tipo assim, é muito complexo tentar explicar, né? A gente tenta... Só sabe quem vive. É justamente essa frase que a gente fala, que só sabe o sentimento de um quadrilheiro quem vive, quem realmente é quadrilheiro. Porque só o fato, por exemplo, de você sair da sua casa... a gente tem... O público quadrilheiro hoje é um público, na sua maioria, de pessoas de renda baixa, né? Não é um público que tem uma renda média ou alta. Então, a gente costuma ter essa preocupação que muitas vezes as pessoas saem de casa e não tem o que comer em casa. Assim, mas eu tenho ensaio e eu vou lá pro ensaio. Porque é uma forma até de você, né, ocupar a sua mente. É uma terapia, né? Forma terapêutica. Muita gente, eu conheço várias pessoas que estavam em algum quadro de depressão, de ansiedade e voltaram a dançar por causa disso, né? Então, isso também é muito forte nas quadrilhas. É uma forma também de programa social que a quadrilha atua. Que muita gente, às vezes, ao invés de estar o final de semana na periferia ou fazendo outras coisas, então ele está ali no ensaio, ocupando o seu tempo naquela ali. E as quadrilhas hoje, elas dão um suporte muito grande. Então, a gente tem quadrilhas hoje que prestam assistência com dentista, com psicólogo, com uma série de coisas que ajuda essa população, essa comunidade ali, né? E além da gente que dança, outras pessoas também são beneficiadas, né? Familiares, porque cria uma rede ali que eu danço, mas a minha mãe e a minha tia estão lá na quadra.
Então aí de alguma forma, se precisar de alguém para ajudar em alguma coisa, elas já estão lá, elas já se incluem também, já vai gerando ali. Então hoje as quadrilhas são muito familiares também, porque os familiares de quem dança se envolvem também com a quadrilha. Então gera essa rede assim de uma comunidade realmente, né? Então falar sobre esse sentimento assim é algo que realmente não tem explicação, porque quando você sobe no tablado, que você vê ali muitas vezes a gente nem ganha, né? Assim, porque nem sempre a gente ganha. Mas só o fato de você descer o tablado e você ver as pessoas lhe cumprimentando, falando que te viu, e aí uma série de pessoas que você nem conhece te param na rua quando te vê com a roupa e fala, nossa, muito lindo, não sei o quê. Então é um sentimento assim muito, muito lindo, assim. É quando eu, como quadrilheiro, quando a gente chega ali na arquibancada, no tablado pra subir, que a gente vê aquela torcida, tipo assim, o coração acelera e dá vontade de chorar, e aí a gente fica não tem, assim, explicação. E quando acaba, eu pelo menos, quando acaba, eu não consigo dormir. Eu fico, assim, com aquele pico de energia, pensando aí, a gente já vai assistir, já fica ali 24 horas, praticamente. Aí, como tem a página, vai postar coisa. Aí vai postar tudo. Mas é isso, assim, é um sentimento muito lindo, né? Assim como outras formas de arte também. Só que eu acho que a quadrilha realmente é uma arte muito diferenciada, né? Porque ela requer muito mais da gente que dança, da gente que participa. Vou pedir ao meu São João pra subir com você no balão. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda energia. Porque ela realmente é justamente, ela envolve muitas artes, né? Ela envolve uma rama de serviço, de segmentos muito grande. O tanto de pessoas que são empregadas através da quadrilha, né? É um movimento muito, muito bonito, assim. E falando em pessoas empregadas, é bom até falar um pouquinho sobre isso, sobre como gera renda, né? Gera economia para o estado de Roraima. As pessoas, a gente fala de aliás, a cultura como um todo, né? Esse podcast, inclusive, é para falar de cultura, de todas elas, aberto para todos os tipos de cultura, seja música, cinema, dança, a cultura também regional, que é isso, né? Que a gente está conversando aqui agora. Que quando você produz algo cultural, você está gerando economia para aquela região, seja com o cinema, que tem que contratar ali editores, gente que trabalha com a iluminação, os artistas. Quando fala de quadrilha, tem que contratar as costureiras, os coreógrafos, a pessoa que faz as alegorias, né? Os músicos. Os músicos, quem faz a música mesmo, né? Da Sim. quadrilha. Então, assim, acaba que gerando renda para todo mundo, né? Tem esse investimento. Agora, você falou que tem esse envolvimento político também muito forte com as quadrilhas, mas por conta do patrocínio, do apadrinhamento, porque requer realmente um valor financeiro bastante significativo, né? Pensa, uma quadrilha tem quantas pessoas? 30? Hoje, assim... aliás, quantos pares, né? Eu ia falar pares. As quadrilhas do grupo especial hoje tem em média, no mínimo, assim, de 120 componentes dançando, né? Porque além dos dançarinos, a gente tem os apoios, que são aquelas pessoas que dão assistência durante a prestação, que tem quadrilhas que tem 60 apoios, por exemplo. Então, só aí já vão quase 200 pessoas. Aí, além disso, tem o pessoal do marketing, tem o pessoal da cênica, iluminação, que aí só para cada setor desse é no mínimo 5 pessoas, né? E aí, então, uma quadrilha hoje do grupo especial, ela tem no mínimo 200 integrantes, assim, todo final de semana ali trabalhando. Ou seja, são 200 pessoas que precisam, né, de um apoio, né? Mas voltando para quem tá dançando mesmo ali, precisa de roupa, precisa de sapato, de maquiagem, de tudo isso que a gente já conversou. E isso acaba que gerando renda também para o mercado. E no caso, para quando acontece, né, o arraial mesmo, que é o Boa Vista Junina e o arraial do Anauá, ainda tem todas as pessoas que estão em volta ali, como os ambulantes, né? As pessoas que estão trabalhando, vendendo alguma coisa para comer, o lanche da noite, né? O milho, gente, o milho do arraial, que é maravilhoso. Sim.
Muita gente trabalhando mesmo em E prol, até tudo em volta ali da quadrilha mesmo. Dentro dos próprios ensaios, hoje também, muita gente comercializa dentro da quadrilha. Então, às vezes tem aquele brincante que tem uma dificuldade de pagar a sua roupa. Então, ele leva pra quadra um din-din, leva um cachorro-quente, leva algum suco para vender. Outras pessoas também, familiares de dançarinos, né? Ou usam desse ensaio também, como são muitas pessoas ali naquele ensaio envolvido. E aí a gente ensaia por um período de horas muito longo. Dá fome, dá sede. Dá fome, dá sede, dá tudo. Então, durante os próprios ensaios já se gera essa renda também, né? Que é muito legal. Que aí isso ajuda até as pessoas da própria quadrilha, né? A ter essa renda extra também. E aí vai circulando, né, esse dinheiro dentro do nosso próprio estado, no caso aqui, município Boa Vista, onde tem esse destaque maior, mas vem gente com certeza de todos os municípios para prestigiar. Sim, e a gente hoje tem quadrilhas hoje de Caracaraí que competem aqui, né, no Arraial. A gente tem quadrilha de Mucajaí. Em Iracema também tem uma quadrilha que antes não tinha. A quadrilha que tinha assim do interior era só de Mucajaí. Que é bem pertinho aqui, que é mais né? próximo. Então, eles até faziam ensaios em Mucajaí aqui na capital. Então, hoje a gente tem quadrilha no Cantá, tem quadrilha em Mucajaí, tem quadrilha em Iracema e Caracaraí. Então, a tendência é essa, né? De que com o avanço, assim, que cada município tenha uma representante ou mais de uma. Porque a gente tem municípios hoje que tem essa capacidade, né? De ter uma quadrilha, de produzir uma quadrilha. E aí é isso. Eu acho que a tendência daqui a uns anos é cada município ter um arraial, né? Um arraial, um evento. Já pensou pelo menos uns 10 arraiais, hein? Justo. É isso que acontece no Nordeste muito. Cada município tem um arraial, tem um concurso, né? Então, quem sabe daqui a uns anos a gente também não faz isso aqui, né? Porque as quadrilhas daqui, elas são muito diferenciadas do resto do Brasil. Então, todas as vezes que alguma quadrilha de Roraima vai competir fora, ou ganha ou fica ali no pódio, né? Os outros competidores de outros estados, acho que já sente até um friozinho, sim, né? Um medinho. Muita gente já conhece algumas quadrilhas daqui. Quando sabe que Roraima vai competir, eles já ficam, né, na expectativa. Muita gente fica na expectativa, inclusive, de conhecer, de assistir. E tem quadrilhas que tem até torcida fora. Ai, que lindo, né? Eu fui agora, o último ano, 2022, eu competi em 2022 e 2023. 22 em Brasília e 23 em Canaã dos Carajás, que é no Pará. E a gente nunca tinha ido nessa cidade e a gente terminou a apresentação, a gente tinha torcida lá, torcendo, vibrando pela gente, gritando que era campeão. Então, aí quando encerrou, agora esse ano, as pessoas lá da própria cidade já ficam perguntando no Instagram: vocês vêm de novo esse ano? Já fica comentando. Né? A gente teve a Garranchei também, que foi no passado para Brasília. Ganhou também o concurso de Brasília. E aí, assim, a gente vê o ginásio inteiro, assim, torcendo por uma pessoa que eles nunca viram, né? Por uma quadrilha que eles até então nunca tinham visto. Então, assim, as quadrilhas de Roraima, elas têm esse impacto muito grande, né? No âmbito nacional. Mesmo, né? Porque todas as vezes que alguma quadrilha de Roraima foi competir, se ela não ganhou, ela ficou ali entre as primeiras. Nossa, isso é sensacional e mostra a força dos quadrilheiros de Roraima, Sim. viu? E existe uma competição saudável, digamos assim, entre as quadrilhas aqui em Boa Vista mesmo? Então, a página, ela tem até essa função. Porque de unir, né? Ou de competir? Unir. Não, a gente tenta unir o máximo possível, só que, assim, existe algumas quadrilhas que tem mais essa rivalidade mais aflorada. Existe. Antigamente, a gente costuma dizer que antigamente era bem pior. Que chegava, assim, no nível bem... De brigar mesmo. De brigar, realmente. Hoje, né, já não existe tanto isso. Mas algumas quadrilhas têm uma rivalidade muito grande. As do especial, principalmente, sim. E a página, a gente tenta fazer essa... Porque, um exemplo... Eu sou de uma quadrilha... E eu não, por eu ser de uma quadrilha rival da outra, eu não sigo aquela quadrilha. Porque a rivalidade é tão grande que nem seguir no Instagram a pessoa segue, que é pra não dar o gostinho, entendeu? E aí a gente vem... Quase um festival de Parintins aí do Caprichoso com Garantido. E aí a página vem tentando fazer isso. Então, tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, esperam a gente postar
pra assistir pela nossa página. Pra não abrir o Pra não ter que ir na página da quadrilha e assistir, entendeu? Gente, que engraçado, Então né? a gente atua até nessa função também aí de tentar fazer essa ponte entre os grupos que são mais rivalizados, né? Uma mediação. Mas tem essa competição, assim, ela hoje, né, ela é mais saudável, né? É uma competição que realmente é muito legal. A gente tenta manter só no tablado ali, né, essa competição, para não levar, né, fora dali do tablado, encerrou, cada um, quem tem seus amigos, quem tem né, tudo segue a vida normal. Mas é uma rivalidade bem grande, assim, a gente... Principalmente no tablado, que todo mundo quer ganhar, né? Principalmente no tablado. Então, quando sai a programação das quadrilhas, a ordem, quando cai 2 quadrilhas rivais na mesma noite, aí o pessoal, a energia já muda. Ele fala que se você já tava querendo dançar bem, você já tava querendo... Tava se esforçando, você ia se esforçar 3 vezes mais. Porque imagine você dançar na mesma noite que a sua maior rival, digamos assim, né? Antes ou depois. Então, um vai querer não deixar, vai querer ser melhor que o outro, né? Então, aí é muito, muito legal esse movimento também, quando a gente vê que existe, sim, essa competição, que é o que movimenta, porque tem que existir, né? Porque se não existir essa rivalidade, meio que vai ficar tudo na mesmice e ninguém vai... Então, tentar ser melhor ainda, né? E essa é a rivalidade que faz com que cada ano mais as quadrilhas evoluam muito mais, né? Então, se esse ano... a gente já teve quadrilhas aqui do estado fazendo coisas assim grandiosas, muito fora do normal. Então, geralmente as quadrilhas daqui sempre viram notícias também, né? Por algo que trouxe na prestação. De inovação. Por exemplo, a minha quadrilha Ita Junino, em 2023, a gente falou sobre o circo. Eu tava lá, eu assisti, foi lindo. A gente trouxe mágica da China para realizar no tablado. Então, a gente criou uma mágica inédita que não existia em nenhum local no Brasil. Então, tudo isso são coisas que se esse ano a minha quadrilha veio, esse ano fez isso. Ano que vem... Tem que superar, Tem né? que superar aquilo. Então, que é um papel muito difícil, inclusive, de ser feito. E aí, as quadrilhas rivais também vão se, né, esforçar, se dedicar muito mais para apresentar algo superior. E aí é isso que faz com que cada ano os espetáculos aqui das quadrilhas fiquem cada ano mais bonitos de se assistir. E é lindo mesmo, assim. Eu não sou quadrilheira, não acompanho muito bem todo o movimento quadrilheiro. Eu só acompanho ali, naquela semana do Arraial mesmo. Acho que como a população mais comum, que não tá muito próximo, né? Não faz parte de nenhum grupo. Mas quando eu chego lá no tablado, que eu subo a arquibancada ali pra assistir, chega realmente, assim, aquela energia que vocês compartilham ali no tablado, aqueles gritos de guerra de vocês, né? Porque, assim, acho que são 40 minutos de dança, em média, Isso, né? 30 minutos hoje. 30, né? Cravado. A gente tem, na verdade, 30 é o mínimo e 35 é o máximo. Pronto, mas essa média de 30 Sim. minutos ali, completamente dedicados, você vê ali toda... o engajamento, né, a dedicação, a entrega que é feita, e você acaba sendo contagiado também, quem tá ali do lado de fora, que no caso sou eu, sendo contagiado por aquela energia e já fica feliz ali só de assistir. Imagina pra quem tá lá, né? Tem muita gente que começa a dançar por isso, né, que vai assistir, fica encantado, fica maravilhado, e aí no ano seguinte tá lá na quadra. a gente tem muitos casos de pessoas que iniciaram a dançar assim, que foram assistir a quadrilha, viram aquilo, né, ficaram isso mexeu com ela de alguma forma, né, que no ano seguinte eles estão lá na quadra, ensaiando e dançando. Então é uma forma de até atrair, né, pessoas também para integrar as quadrilhas, as apresentações. Então, assim, queria que você deixasse o convite para seguirem a página, né, na RIE, e acompanhar tudo isso que a gente conversou aqui, os concursos, as competições, os bastidores, os vídeos dos ensaios, tudo que é produzido, os quadros também. Deixa o convite aí pra galera. Queria seguir aqui mais tempo, mas a gente tem um limitezinho aqui, mas eu queria deixar esse espaço aberto para você, Lucas. Tá certo, é isso, né? A nossa página no Instagram é IANARIE, né? A gente tem também um canal no YouTube, que aí o nosso canal do YouTube, lá tem todas as apresentações completas, né, das quadrilhas, dos destaques que se apresentam, rei, rainha, casal de noivos. E aí eu convidei a todos os ouvintes da rádio, quem gosta de cultura, até quem quer conhecer um pouco mais também, quem quer entrar nesse universo, né, que
a cultura ela abrange muitas formas, né? Ela existe de várias formas. E o movimento quadrilheiro é uma delas que é muito forte e muito bonita, né, no estado. E as pessoas, às vezes, só conhecem ali o arraial. E a gente mostra uma outra forma também, né? Uma outra visão sobre isso. E aí, você que tem interesse, que quer conhecer um pouco mais, que quer ver, né? É só seguir nossa página aí, que a gente tá ali semanalmente alimentando com os conteúdos. E a nossa página é uma página justamente para mostrar para o público, né? Como eu falei no começo, tanto quadrilheiro, tanto também para outros públicos, né? Mostrar esse movimento e mostrar a grandiosidade que ele é e agregar cada vez mais. E agora, para encerrar, quais são as suas expectativas pro arraial que bate a porta agora? Olha, as expectativas estão muito altas, viu? Porque a partir de hoje faltam 11 dias. Então, 11 dias assim, a gente que dança parece que já é amanhã, né? Então, as expectativas desse ano são das melhores, que a nossa prefeitura, cada ano que passa, vem inovando cada vez mais, né, na estrutura, em todo o aparato que eles realizam ali, o arraial. E as expectativas são sempre as melhores, né? A gente está aí esse ano com eu vou falar um pouco agora da página. A gente está com uma parceria com a prefeitura para fazer a cobertura, né, oficial também do evento, porque a gente já realizava a cobertura, mas esse ano a gente está com essa parceria ainda melhor, né, com a prefeitura, para realmente difundir e mostrar para a população esse movimento, né, para os quadrilheiros. E é isso, você aí que gosta, que nunca foi no arraial, você não vai se arrepender. A partir do dia 3 de junho inicia, do dia 3 ao dia 8, todas as noites tem a apresentação de quadrilha. A partir a primeira quadrilha inicia às 7 da noite e a última entra à meia-noite. Então você tem muito tempo para ir lá no arraial, dá tempo de comer, assistir uma quadrilha, vai no forró, vai fazer de tudo um pouco, né? Como são muitas quadrilhas por noite, são 6 quadrilhas por noite que se apresentam no arraial durante 5 noites. Então aí você que às vezes não quer ficar ali só assistindo a quadrilha, mas você vai assistir uma quadrilha, come um milho, uma paçoca, vai lá na paçoca, vai na pacimentação. Como o arraial oferece muitas formas de entretenimento, é muito legal e é um ambiente muito familiar também, né? É muito legal o arraial em si. Eu adoro estar lá. Eu lembro que desde a época da faculdade, saía da faculdade para ir comer lá no arraial. Era a tradição. E eu já fiquei sabendo pelos meus colegas estudantes que essa tradição permanece. Até hoje a galera faz isso. Então, assim, muito obrigada mesmo, Lucas. E parabenizo também o seu projeto, o trabalho juntamente com toda a equipe que está por trás ali do NRE, que é a Ana, né, a Amanda, o Fábio, o Lucas, o Brian, que eu conheço desde que ele é criança, nessa missão mesmo de mostrar um pouco dessa cultura quadrilheira que tem no nosso estado. Parabéns e que seja aí uma temporada lindíssima para todos os quadrilheiros. Para todos nós. Muito obrigado pelo convite. E a gente está sempre à disposição, né, para estar aqui somando junto com a rádio. E é isso, vamos tentar atrair esse público aí da rádio pro arraial. Estão todos convidados. E é isso, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia também até aqui. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, é só procurar por @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. E como é que encerra a NRE? A gente tem um bordão. Fala Se aí. tem São João, tem NRE. Pronto, é isso. Um beijo e tchau, tchau.